foco é material compósito. Só que dentro do material compósito, ele ramifica. Um oferecimento Alan Harper Composites, em parceria com Tex Glass. E aí, André, tá indo pra onde? Tô indo pra Tex Glass, cadê o Vini? Ó o Vini ali. Bem-vindo a Tex Glass. Nem plástico 10, nem plástico 100. Episódio de hoje: visita a Tex Glass. Fala, Luizão. Beleza, cara? Tudo bem, Bem? você? Fala, pessoal. Estamos aqui hoje com o Luiz Fernando Barbi, da Tex Glass. A gente veio aqui até Vinhedo para mostrar para vocês um pouco mais sobre os tecidos de fibra de vidro, carbono e aramida e provar que tem pré-preg feito no Brasil, sim. Esses são os caras que dominam tudo dessa arte e vão contar um pouco mais pra gente hoje, não é isso, Luiz? Opa, é isso mesmo. Vamos conferir então? Vamos lá, Bora vamos lá, lá. chega aí. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo para você. Como a gente já falou ali na entrada, estamos na Tex Glass, isso mesmo, essa empresa aqui que vocês estão vendo, magnífica, 100% brasileira e que traz muita inovação para o mercado, ajudou muito o mercado dos compósitos, da fibra de vidro, de carbono, de aramida se desenvolver no Brasil. E estamos aqui com o Luiz Fernando Barbi, que é coordenador comercial e técnico aqui da Tex Glass, e ele vai contar um pouco mais para nós o que é, de onde vem, onde habita a Tex Glass e por que nós estamos perdendo se ainda não conhecemos elas. Beleza, Luiz Fernando? Pô, legal, André. Obrigado aí pelo convite, por abrir esse espaço aqui com a Tex Glass. Tex Glass é uma empresa baseada em Vinhedo, no interior de São Paulo. Nós somos caipiras aí, com muito orgulho. Igual nós de Sorocaba. Então, tamo junto. Mas a missão é a mesma, né? Disseminar conhecimento, levar uma matéria-prima de qualidade para a indústria e garantir a evolução dos nossos transformadores. Não, legal. Ó, eu ganhei aqui de presente, ó, vocês vierem visitar a Tex Glass e eles gostarem de vocês, capaz vocês ganhem Só se também. gostar também. Só se gostar, não é pra qualquer um. Mas aqui fala, Tex Glass, tecidos de fibra de carbono, tecidos de fibra de vidro, tecidos de fibra de aramida, tecidos multiaxiais, camisetas, tranças, braids. Fala pra nós, qual a diferença de uma fibra de vidro, de um roving, de uma tela, para um tecido? O que é um tecido de fibra de vidro, Luiz Fernando? Legal. Bom, quando a gente fala em fibra, né, a primeira coisa que a gente remete é que ele é um material constituinte do compósito. Né? Esse nosso mercado que a gente gosta tanto, nada seria se não tivesse a fibra de vidro. E a Tex Glass é uma empresa que basicamente tem o seu core business na fibra de vidro, fabricando desde tecidos leves, telas com tramas abertas, até tecidos mais pesados, tecidos multiaxiais, fitas. Então, basicamente, o que a Tex Glass fabrica? A Tex Glass fabrica tecidos técnicos de fibra de vidro, de fibra de carbono e de fibra aramida, conhecido mundialmente como Kevlar. Material balístico, é utilizado para diversas aplicações, não só balística, mas também compósitos. Pode ser utilizado em fibra ótica, chicotes automotivos, enfim, é uma grande variedade de produtos. A Tex Glass nasceu basicamente fabricando prepregs. Pois é, ou seja, prepreg, que todo mundo fala que não tem no Brasil, que é caro, difícil de achar. Então, basicamente, vocês pegam o quê? Aquelas bobinas que a gente vê por aí de roving. Exato. Tem roving de carbono? Sim. E de aramida, é a mesma coisa, um rolo, mais ou menos o mesmo esquema que um roving de vidro. Muito parecido. A diferença é que a fibra de vidro a gente adquire em rocas. Né? Rocas não tem um cone central. É basicamente o emaranhado de fibras que se constitui numa bobina, sem um tubete interno. Diferentemente da aramida e da fibra de carbono, que são fornecidos em tubetes.
ou seja, ele é envolvido em tubetes, e o nosso trabalho, além de comercializar as fibras, os filamentos, os rovings, é tecer, é pegar esses fios e entrelaçá-los, criar tramas. Basicamente, fazendo uma alusão, vocês recebem a linha, o fio, botam num tear e tiram um tecido. A diferença Lógico que um tecido técnico com as fibras orientadas ou não, mas nós vamos falar o que é uma fibra orientada ou não. Mas, então é basicamente, para quem não conhece, aquele fio picadinho que eu vejo no mate 450. Você pega aquilo, em vez de picotar, você tece com ele. Exato. Você faz um pano, um tecido. Exatamente. A grande diferença da Texiglass para as outras tecelagens é que nós tecemos fibras não elásticas. Então são materiais que não esticam. Ou seja, aqui a camiseta, se eu der uma puxadinha, ela vai alongar. A tecelagem da fibra de vidro, carbono, se eu esticar, ela quebra, ela não estica. Ela não estica. Could we stop there? I want to get some examples. Okay, I'm back again now. This earlier one, this is a infusion grade fiberglass, and I can stretch it into a shape. You see, so I've stretched that, but I cannot do that with a chop fibre because it would just tear. So his is a chop fibre, much thinner, and if I try and push through there, I just push the fibres out of the way. There's a third type of fibre, which is a woven type fibre. Here's an example close up of a woven fabric, and that is woven into a cloth of varying weights. Mas o que vai acontecer se eu tenho, por exemplo, numa tecelagem uma pinça que entra errado? Na verdade é a pinça que estoura por conta da resistência dos materiais, das fibras. A fibra quebra a pinça de metal que estaria indo ali. Ou seja, se tiver errado vai arrebentar a máquina antes de estragar a fibra. E aí estraga todo o tecido, cria um rombo. Então esses tecidos, esses teares, eles são extremamente calibrados e adaptados para fibras. Fibra de vidro, fibra de carbono e aramida. E a gente vai... Fibra orientada. Eu falei aqui fibra orientada. O que é? Uma fibra que recebeu instrução na escola? Ou qual que é a ideia da fibra orientada? Qual a diferença de uma fibra normal para uma que já foi orientada? É muito parecido com a escola, mas na verdade a gente projeta antes, né? O momento da tecelagem, nesse caso, é muito específico dos tecidos multiaxiais, tecidos multicamadas, que ao invés de eu entrelaçar as fibras, eu crio camadas e formo uma costura, diferente do oven roving, o convencional que a gente trança. Então, esses tecidos é possível sim orientá-los, criar diversas camadas, desde 0, 90, mais ou menos 45, até quadriaxiais. Ou seja, até 4 direções diferentes. E por que uma pessoa precisaria de uma fibra com a direção diferente? Porque os compósitos, naturalmente, eles são materiais anisotrópicos. Então, para que eu garanta uma resistência multidirecional, eu acabo direcionando esses esforços para o maior número de ângulos possíveis. O que é anisotrópico? Alguém burro que nem eu, assim, que não conhece bem, o que é um material o que significa essa característica? É um material que tem resistência específica em poucas direções. Ou seja, se eu tenho ela nesse sentido, ela vai ser forte nesse sentido, mas se eu fizer assim, vai quebrar. Ela quebra. Exatamente. Então, a partir do momento que eu preciso de resistência em outras direções, eu acabo direcionando os esforços de acordo com a necessidade. Então, de uma maneira simples de dizer, se uma peça ela faz um movimento assim, eu tenho que pôr uma fibra no sentido daquele movimento. Isso. Se essa mesma peça ela pode ter um movimento de torção, exato, eu deveria projetar uma fibra com um ângulo a 45 graus, por exemplo. Ou independente, por exemplo, se eu calculei lá que eu preciso que seja 27 graus. Vocês conseguem fazer isso? Você ajusta? Como funciona? Sim, é possível ajustar, embora são projetos muito específicos que demandam esse tipo de orientação cravada, né? Hoje, basicamente, os fabricantes de compósitos analisam, simulam e projetam até 4 direções. Mas é possível sim, inclusive quando se trabalha uma otimização de estruturas,
aí que se leva em consideração diversas orientações e formas diferentes. No entanto, quando uma direção é muito específica, diferente da 0,90, mais ou menos 45, que é convencional, tanto no mercado náutico como no mercado eólico, a gente sempre indica a utilização de tecidos unidirecionais, ou seja, que tem uma única direção, para que eu possa fazer o direcionamento adequado, sem que eu coloque fibras em outras direções sem necessidade. Porque às vezes eu só preciso do 45 graus, só que eu tenho um tecido mais ou menos 45 com duas camisas. Aumentar meu peso e colocar um negócio que realmente não está agregando nada ali naquele momento. E outra, essas fibras, quanto mais camadas, mais difícil é a gente moldar ela, fazer ela ficar no molde. Exato. Então quando você diz trabalhar na optimização, é a gente chegar no mínimo de material necessário que eu consigo para sobreviver ao máximo esforço que aquele produto necessita. Exato. Ou seja, eu meço quanto aquilo precisa, vejo quanto eu exagerei no meu processo inicial, que eu calculei, eu sobrecalculei, a gente tinha que precisava de 100 megapascais e quando eu fiz me deu 300. Então eu sei que eu posso reduzir esse esforço em 2/3 e eu faço isso como? Baixando meu peso, orientando a fibra, usando a fibra na direção específica daquele esforço que a gente tem. Perfeito. É bem essa a ideia. É por isso que os materiais anisotrópicos, eles precisam ter um zelo especial na projeção, tá? A manta de fibra de vidro, essas convencionais, ela tem um papel extremamente importante na cadeia dos compósitos, que é justamente garantir a isotropia. É isso que eu ia falar, ela por ter os fios todos aleatórios, ela permite um pouco do movimento para todos os lados. Perfeito. Sem que ela frature tão fácil. Perfeito, então ela tem um papel essencial, principalmente em materiais que demandam uma espessura, uma certa espessura por questão de flexão, porque aí quando você precisa de flexão, ou você adiciona material de núcleo ou fibra mesmo, para garantir uma espessura grande. No entanto, isso é custo, né? Quando a gente fala em empilhar muitas camadas, projetar tudo da mesma forma, a gente fala em custo. Cada camada de fibra é uma camada de resina, um monte de custos que vão somando ali. Então, às vezes, o pessoal faz todas as peças de uma fábrica com a mesma fibra e eles podem estar superdimensionando uma peça como subdimensionando outra. Sendo que, vamos supor, meu conjunto de peças pesa 200 kg, eu podia baixar para 130. Essas fibras orientadas ou tecidas são mais caras que as fibras normais? O preço é relevantemente mais caro? Na verdade, assim, o preço da fibra de vidro é muito parecido, tá? Seja ela da manta ou do tecido woven. O tecido multiaxial ele tem um custo um pouco superior devido à sua característica técnica. Mas quando a gente bota na ponta do lápis a superioridade técnica, como por exemplo, eu vou precisar de metade das fibras porque eu usei ela na direção certa, acaba também ficando um pouco mais barato, eu imagino, não? Sim, fica mais barato. No fim das contas, porque geralmente tem gente que compara o preço de um com o preço de outro. E aí tem coisa que não vai bater, né? Porque assim, quando a gente analisa apenas a fibra de vidro, fica difícil achar a convergência porque nós estamos falando em pequenos percentuais de diferença. Mas a partir do momento que você precisa utilizar mais fibra de vidro para garantir aquela resistência, você usa mais resina, você tem mais processo, ou seja, tem muitos outros impactos. Mais trabalho para o cara colocar mais trabalho, por cima, mais mão de obra. Então, é uma série de detalhes e série de impactos que geram na cadeia que nem sempre tá a olho nu, né? Ou míope, não sei. Isso. A gente bateu um papo aqui antes, uma coisa muito legal da Texiglass é que mais além do que tecer a fibra de vidro, eles estão no mercado há anos criando o mercado, né? E faz tempo que eles vêm desenvolvendo o produto, ou seja, não só fazer a fibra tecida como ele está explicando para a gente aqui, ensinando a gente um pouco mais, mas também colocando isso, porque não adianta nada eu desenvolver os melhores produtos do mundo se eu não conseguir fazer isso ser um produto viável comercialmente, ou seja, eu não faço nada com desenvolver um negócio que não vai ter quem compra, a gente gasta anos aí. Então a Texiglass, ela pegou o que ela tem de bom e foi atrás de mostrar para pessoas aplicações reais do mercado. Aqui na nossa frente tem algumas coisas que a gente vai mostrar para vocês, mas, por exemplo,
Quem pensaria num vergalhão de fibra de vidro? E cara, um vergalhão, o peso disso aqui não deve ter 30 gramas, 50 gramas, tem 1,5 metro de comprimento, mais ou menos. Exato. Se fosse isso aqui fosse de ferro, ia ter o quê? 1,5 kg de ferro? Basicamente em questão de densidade, né? Se a gente for falar em densidade, estamos falando numa densidade do aço de 6,5 gramas por centímetro cúbico e do rebar aí 2,5, ou seja, 1/3 do peso para a mesma resistência mecânica e não corrói a longo prazo. Ou seja, não corrói. 3 vezes mais leve, a mesma resistência e não corrói. Para um cara montar uma construção, imagine se eu tivesse que fazer a laje aqui. Você acha que eu ia conseguir segurar a laje? Jamais. Não dá, simplesmente não dá. Então, a diferença é gritante quando você trabalha com tecnologia, com os materiais certos. Aqui a gente tem mais alguns produtos feitos com tecido da Texiglass. Por exemplo, isso aqui, fala para nós um pouquinho disso aqui. Eu vejo de um lado ele tem fibra de carbono e do outro lado ele tem aramida, que é conhecido aí como Kevlar. Conta para nós um pouquinho, o que é esse painelzinho aqui que vem com carbono do lado da aramida do outro? Por que alguém usaria isso aqui? Quais são as vantagens de usar um negócio desse? Legal. Quando você comentou da Kevlar, né? Hoje a Kevlar ou a aramida já não é mais um material patenteado. A sua patente foi quebrada, então existem diversos outros fabricantes da fibra aramida. Então não só a Dupont, mas existem outros aí já disponíveis e com qualidade também. Infelizmente no Brasil ainda não se fabrica o filamento da aramida, tá? Mas aqui a gente já compra e tece. Tá? Tudo que tem aqui hoje de aramida vem de fora. Vem de fora, importado. exato. Onde se fabrica isso? Estados Unidos? Estados Unidos tem planta de fabricação, na Holanda tem planta de fabricação, na Coreia, na China eles já desenvolveram. A Ásia realmente tem avançado bastante nessa parte de materiais. Isso é um ponto legal porque está abundante no mercado, então pode-se vislumbrar, né? Quando a gente começa a vislumbrar. Começa a sonhar em trabalhar com esses produtinhos, são lindos. Esse laminado aqui que você me perguntou, André, é um laminado híbrido de fibra de carbono com aramida. Tá? E por quê? Né? Por que mesclar duas fibras distintas? Né? No entanto, e duas fibras bastante resistentes. Com características bem marcantes. Exato. No caso da fibra de carbono, a gente está trabalhando com um dos materiais mais com resistência mecânica mais elevada disponível hoje no mercado. Isso falando proporcionalmente num fio disso. De um fio, exato, num compósito também. Então, assim, se a gente for ver, a fibra de carbono é um material extremamente rígido, de baixo peso específico e alta resistência mecânica. A fibra aramida é um material com boa resistência mecânica, ficaria no meio entre fibra de carbono e fibra de vidro. No entanto, ela tem uma característica de absorção de impacto muito interessante para peças onde demandam esse tipo de característica. Por exemplo, no caso desse fabricante que foi a GT Race Cars, que fabrica carros diversos de corrida, de performance, eles fabricaram esse laminado para ser o laminado de impacto, que vai receber o primeiro impacto. O nariz do Fórmula 1. O nariz do carro, para garantir que o piloto não receba o impacto que ele vai ter, ou que a energia absorve um pouco, dissipa essa energia. Exato, e que a energia não seja dissipada no piloto, e sim na fibra aramida. Ou seja, quando bate, imagino que ao ela não se quebrar, ela propaga essa energia cinética que tem ali no impacto e faz com que não seja uma travada tão forte, uma paulada no piloto e mais uma dissipação energética ali naquele Perfeito. impacto. Sua análise está perfeita, puxa um paralelo até, sempre a gente gosta de comentar, por que o guarda-rail não é feito de concreto ou de um aço rígido? Porque ele precisa amassar, ele precisa absorver. Deformar, ele precisa absorver esse impacto. Como a deformação programada que existe hoje nos carros, é mais ou menos a mesma ideia. Ele poder colapsar para que o impacto não seja tão grande na pessoa. Exato. Até não sei se você viu lançar uns guarda-reios que tem uns negócios redondos, que o carro bate e roda pro lado. Não sei se eu vi que vai rodando, legal. É um negócio bem legal. Isso aqui tem cara de fibra natural. Eu tô errado ou não? Tá errado. Tô errado.
Aqui nós estamos falando de um capacete de voo livre feito com tecido híbrido, com 3 fibras diferentes. Fibra de carbono, fibra aramida e fibra de vidro. Então, né, nesse material consegue-se obter as propriedades das 3 fibras. Muito legal, não pesa nada, cara. Que provavelmente deve pesar mais a espuma interna do que o próprio o capacete. casco do capacete. Estilosinho também, parece uma boina. É ao contrário. Aí errado. Isso aqui é de moto, de avião? Aeromodelo, é um spinner. Ah, legal. Cara, encaixa hélice. Não pesa nada. Isso aqui é carbono infusão ou pré-preg? Isso aí foi uma infusão. Na verdade, foi uma laminação manual com saco de vácuo. Legal. Agora, o pré-preg. O que é o povo fala pré-preg pra lá, pré-preg pra cá? O que é um pré-preg? O pré-preg vem da palavra prenha, por incrível que pareça. E Prenha? o que é prenha? Tá grávida. Tá grávida. Ou que tá tem alguma. esperando algo por nascer. Ou que já tem alguma coisa ali contigo. Que te impregnou. Que te pegou. Tipo embuchado, tá? Tipo embuchado. Tá, legal. E o pre-preg, ele é disso, é de pré-impregnado. Tá. Que o impregnado vem da palavra prenha. Ou seja, é uma fibra que já vem laminada, vamos Exato, dizer assim. é uma fibra, um tecido que já vem previamente umectado, previamente embebedado com uma resina. Normalmente são as resinas epóxis, que conseguem um estágio B, que é um estágio de pré-cura, que ele vai pronto para ser laminado no meu cliente. Ou seja, ele tá meio grudentinho, mas é Isso. maleável. Aqui ele estaria curado. Exato. Mas no caso do pré-preg, isso seria como um tecido que eu dobro ele para lá e para cá, ele dá meio que uma grudada no meu Isso. dedo. Ele tem um taque, que a gente chama. Tá, e isso tem que ficar armazenado numa câmara fria? Como funciona? O cara, você veio aqui, você teceu a fibra, umectou ela com a resina, Perfeito. aquilo eu imagino que você coloca um plastiquinho por cima e Filme. por baixo e faz um rolo. Dali você manda para uma câmara fria, manda para o cliente põe na câmara. Como funciona daí o processo entre peguei a resina, molhei a fibra, preparei até a hora que isso virou um produto? Conta para quem não conhece nada do assunto. Legal. A partir do momento que eu fabrico o pre-preg, ele imediatamente ele precisa ir para uma geladeira. Câmara Ele fria. vai para a câmara fria para retardar o seu processo de polimerização. Tá. Então, a partir do momento que ele é fabricado, o seu processo de polimerização ele continua. É claro que o tempo para se polimerizar um material pre-preg a frio vai levar anos e anos, porque esse material normalmente ele só cura quando induzido termicamente. Eu tenho que chegar ali no TG da resina, passar um pouquinho. Na trabalhar. temperatura de gel. Tá. Temperatura de gel. Então chego na temperatura de gel, ou seja, eu moldo aquela fibra grudentinha, taque, como você disse, no molde, põe um saco de vácuo, um bag de silicone, o que Isso. for ali para poder fazer o vácuo, e tem que pôr isso num forno até X graus, que vai ser, imagino, vai variar de acordo com cada resina específica. Exato, com cada porque- TG com desejado. cada Né? necessidade. Por exemplo, se eu preciso de uma peça pré-preg para alta temperatura, é diferente de um... Completamente. Tá, aí ela já vem com essa resina. Eu vou ter que passar catalisador em cima disso para ficar Não. duro, alguma coisa? Não, na verdade o pre-preg ele já chega pronto para laminar. É basicamente cortar as camadas, os layers e montar sobre o molde e depois levar, aplicar um vácuo e levar para um autoclave ou para uma estufa convencional. Então eu compro de vocês, isso tem que vir numa câmara fria, num caminhão refrigerado até a minha planta. Isso. Ali eu tenho que pôr isso numa câmara fria, pode ser num freezer daqueles? Pode. Porque eu sou um cara pequeno ali que quero fazer, eu posso trabalhar com um freezer convencional. Que temperatura tem que estar aproximada? Sim, pode ser um freezer convencional. É sempre importante manter seco, tá? Por questão de umidade, Umidade né? A temperatura ideal para se armazenar o pre-preg é menos 18 graus. Tá? Preciso de um freezer Um mesmo, freezer. na geladeira. Pode ser que dê uma enrolada, mas não é um Exato, não é o recomendado. Na verdade, geladeira vai ser até difícil você arrumar uma para poder armazenar um pre-preg que tem 1,30 m, 1 metro de largura, alguma coisa nesse sentido. Então, um freezer daqueles verticais ele vai muito bem.
Legal. E aí o cara tira do freezer, põe no molde, põe no forno e aquilo vai sair uma peça similar a isso. Isso, com propriedades interessantíssimas de tensão versus deformação. Então, se a gente colocar num gráfico de tensão e deformação de processos, né, a gente colocaria o hand lay-up, o spray-up, lá embaixo como um dos materiais que mais deformam em relação à sua tensão, e o prepreg é o oposto, né? Por conta do seu baixo percentual de resina na formulação. Então, isso é a minha próxima pergunta, é baixa a concentração de Exato, resina. ou seja, só o essencial para o processo. Eu não coloco resina que vai ser em excesso, ou seja... É isso, pessoal, sem desperdício, vamos parar com isso. Reduzir vamos os impactos, desgrudar do chão, parar de jogar coisa fora, parar de fazer rebarba e lixo para todo lado. Isso que a gente quer, e tem aqui no Brasil, tá vendo? Talvez ainda seja uma tecnologia cara, comparada com uma peça de laminação de fibra de vidro normal. É mais caro. É mais caro a questão da infraestrutura, né? A questão da infraestrutura é mais cara justamente porque você precisa de câmara fria, você precisa de estufa. Uma estufa. Exato. Talvez então, um autoclave, talvez dependendo da no nível, né, necessidade, de peças que você está precisando. Então, que tipo de produto hoje se fabrica no Brasil com pré-preg? Hoje fabrica-se diversos tipos de materiais, principalmente peças aeronáuticas e automotivas. Esses são os dois principais mercados, mas também forneço para fabricante de taco de hockey. A maioria é coisa de alta performance. Alta performance. Você me comentou uma vez que trabalhou num projeto de desenvolvimento de quilha para prancha de surf em carbono também. Exato, também foi feito em prepreg, muito legal o processo. Agora, fora pré-preg, fora vergalhão de fibra de vidro, o que mais a Texiglass criou aí no mercado de interessante, que é para o uso comum, que muitas vezes as pessoas nem sequer imaginam que tem fibra de vidro no meio? Vamos lá. Legal. A Texiglass, ela recentemente desenvolveu junto ao Laboratório de Estruturas Leves do IPT, em São José dos Campos, o primeiro prepreg nacional termoplástico. O primeiro prepreg termoplástico nacional foi desenvolvido basicamente com o propósito de capacitar a mão de obra do Brasil, para começar a vislumbrar aplicações em termoplásticos com fibras longas, com fibras contínuas. Até então existem diversas aplicações com termoplásticos, o que mais tem são aplicações em termoplástico, como uma xícara, como qualquer plástico do celular, isso é um termoplástico, mas não reforçado. A partir do momento que você precisa reforçar, todo esse estado da arte que a gente comentou de processos, ele muda. Porque o processamento de material termoplástico ele é muito rápido. Diferentemente do compósito, que é um gargalo. Esfriou, ele acabou. Exato. Né? Diferentemente do mercado de compósitos termofixos, os convencionais que a gente trabalha. Só para quem está boiando, termofixo e termoplástico. A grande diferença é que eu posso esquentar ele, fazer ele mudar de forma e ele vai continuar com as mesmas características que ele tinha antes. Exato. Não as mesmas características, porque o termoplástico ele vai perdendo aos poucos, conforme você vai termoformando, você vai perdendo um pouco a característica dele. Mas ele é um material que uma vez que você consolidou, você consegue aquecer e moldar. Ou seja, você tem um material reciclável, você tem um material de altíssima cadência produtiva. Ou seja, se eu tiver a prensa, a temperatura e o negócio certo, só é uma estampada. Exato, é uma estampada com propriedades acima de 1000 megapascal, por exemplo, no caso da fibra de carbono. Super resistente por um processo que nós estamos falando de 2-3 minutos por peça, né? Quando a gente fala de processamento de peças de materiais termofixos, como poliéster, como epóxi, a gente fica muito limitado ao tempo de gel. Ao tempo de cura, ou seja, a gente tem uma limitação de produção diária. Não que o outro não esteja, mas esse realmente muito fechado, né? Para o meu mercado normal, para eu escalar a produção, eu preciso de mais moldes, né? Por exemplo, a gente fez os baús do correio ano passado, para fazer 80 por dia, precisava de 15 moldes. E operador, né? 10 pele de silicone e 80 pessoas. Agora, se vamos supor que desse para fazer
É só... Exato, nas devidas complexidades, é claro que pode se vislumbrar junto, inclusive lá com o pessoal da FIAC-Brasil, como desenvolver um negócio desse, mas claro, dá para se fazer e a intenção é justamente isso, é garantir uma cadência, né? Porque quando a gente fala em cadência de compósitos termofixos, a gente fica limitado ali, por exemplo, 1000 peças por mês. Pô, não estou falando de 1000 peças, é um volume grande. Mas como que a gente vai atender uma indústria automotiva que anseia 100 mil peças? Né? Ou seja, existe os prepregs termofixos epóxi, NEP-Cure, que chama, que são de cura extremamente rápida. Coisa de 2, 3 minutos também você consegue curar um epóxi, um prepreg epóxi. No entanto, a vida útil é uma semana, um mês desse produto. Então, questão de transporte é muito difícil, armazenamento, então ele fica custoso. Você tem um atraso de produção, você perdeu toda a matéria-prima. Deus nos livre. Não, Deus nos livre. Vamos ficar longe disso por enquanto, vamos aprendendo devagarinho. Acho que esse negócio de pré-preg é um negócio que a gente podia conversar muito mais com o Luiz e o pessoal da Texiglass. Tenho certeza que tem muita gente curiosa para aprender mais sobre isso. Deixa eu te falar, você sabe qual foi o primeiro material que a Texiglass fabricou? Não. Um prepreg. A Texiglass nasceu em 1986 fabricando prepreg. Prepreg do quê? É um prepreg de fibra de vidro com resina fenólica, que a gente inclusive fabrica até hoje. Tá? Então se a gente fosse falar em... Bom, não existe fabricante de prepreg no Brasil, só a Texiglass fabrica pelo menos uns 80 mil metros por mês. 3 anos antes de eu nascer, os caras já estão falando. Então se você é dos que fala que não tem, morda sua língua, porque tem sim. E nós vamos mostrar como funciona, vamos mostrar como é feito. O Luiz Fernando vai dar uma voltinha com a gente pela fábrica. Fica aí, não perde esse final do vídeo que tá muito legal, beleza? Contando com você. Vai lá. Entra aqui no laboratório agora. Aqui que vocês testam os materiais. Exatamente, a gente faz toda a validação. Tudo bem? Boa tarde. Marcelo. Bem? Marcelo. Marcelo. Então conta pra nós, o que vocês laboratoriam aqui, Luiz? Na verdade aqui é feito todas as aferições, ou seja, antes de embarcar qualquer material a gente vem aqui, verifica a gramatura, verifica o número de fios por centímetro, verifica se o acabamento da fibra é aquela de fato, ou seja, se é para resina epóxi, se é para resina poliéster. Então para cada cliente, para cada produto tem um requerimento. E esse requerimento ele é verificado constantemente aqui pelo laboratório. Então não sai nenhum lote de material, não importa se é vidro, aramida, carbono, sem que passe aqui para ser conferido, para que a gente tenha certeza de que o material é aquele mesmo. Perfeito. E se não tiver o carimbo do nosso laboratório, não tem a chance. Se o doutor ele não assinar para nós, não vai para lugar nenhum. Não vai. É isso. E aqui também vocês fazem desenvolvimento, teste, Exato. coisas? Então aqui a gente faz impregnações diversas. Também a gente faz um mini processamento de compósito numa prensa. Para ser mais objetivo com o vídeo, a gente disponibilizou esta parte da conversa junto a outros materiais complementares no último link disponível na descrição. Confira. O negócio é fibra de vidro. Não, legal. Vamos lá pra gente ver como que faz essa tecelagem de vidro. Ó, tá. Agora vamos pra fábrica, pessoal. A barulheira começou, hein? Então, basicamente, pelo que o Luiz Fernando me explicou, ele vai pegar esses fios e, de acordo com a especificação do produto, ele vai juntar os fios e torcer um no outro. Para quê? Para que um fiozinho fino vire um fiozinho um pouquinho mais grosso e depois chegue na espessura que ele precisa para fazer a tecelagem lá. Então pode variar a espessura desse fio, pode variar quantos fios eu junto para torcer e pode variar quantas torcidas eu dou em 1 metro. De acordo? É isso que eu entendi direito? Quanto mais torção você dá, mais você Mais material eu tenho, na verdade. Você já usou um disco de corte, um disco de lixa, mas nunca soube o que era aquela telinha aqui adentro? Tá aqui, ó.
fibra de vidro tecida pela Texiglass. Isso aqui que reforça os discos de corte e lixa que a gente vê no mercado. Se não fosse ele, muito mais gente poderia estar cego hoje em dia, ou com o disco quebrado e machucado. Isso que dá a resistência para o disco não se despedaçar. Bom pessoal, estamos aqui concluindo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco mais sobre os tipos de fibra de vidro, reforços, tecidos, pré-pregue e um monte de coisa legal que o Luiz Fernando compartilhou com a gente. É um prazer estar aqui na Texiglass, agradecer muito eles, o Jorge, por abrir a empresa para nós e mostrar para nós toda essa tecnologia que eles vêm desenvolvendo aí há mais de 30 anos. Agora você já aprendeu como que vem o reforço do disco de corte. E se você não se inscreveu, não curtiu o vídeo, tá aqui ainda porque ajuda nós aí, pessoal. Se inscreve, curte o vídeo e entra nas redes sociais da Texiglass. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, André, todo o pessoal da Alan Harper. Manda um abraço para o Alan Harper lá na Inglaterra também, por ter criado essa pessoa e essa equipe aqui que movimenta tanto o mercado de compósito. E a gente vai continuar na nossa missão de disseminar conhecimento, levar inovação e gerar valor para a nossa cadeia de suprimento. Essa é uma mensagem importante, é de acreditar e realmente investir no Brasil. A indústria brasileira é boa, nós fazemos bem e fazemos melhor e fazemos mais barato. Então acho que sempre vale a pena investir na indústria brasileira. E para os fibreiros, né, como você mencionou, eu diria que a mensagem é procurar tecnologia, conhecimento, divulgar o conhecimento, que não adianta nada você saber e guardar isso para você. Eu sempre penso uma coisa, eu tenho vou fazer 71 anos daqui a alguns meses, desculpa, daqui a alguns dias. Eu sei que daqui a pouco eu vou dobrar o cabo da Boa Esperança, né, vou embora e vou levar tudo que eu sei, né? Porque o que eu sei não vai valer nada para mim. O meu conhecimento, ele só tem valor se eu passar isso para alguém. Se eu não passar, não serve para nada, vai morrer comigo, né? Agora, não que eu saiba alguma coisa, né? Eu sei muito pouco. A única coisa que eu sei é que eu não sei nada, né?